Chegou aí o pedido? É automático. Então pronto. Eu sempre fico perguntando, você chegou o pedido? Vamos lá. Direito constitucional intertemporal. O que significa isso, professor? Eu preciso entender, e vocês precisam compreender, e eu preciso passar isso para vocês, qual é a interferência do tempo no entendimento das normas constitucionais. Como uma Constituição que entra em vigor vai olhar as leis que passaram, que estão valendo ou não, porque ela vai analisar, e as leis futuras, né? Isso é direito constitucional intertemporal, entre o tempo, né? É a estreita relação entre o tempo e o direito constitucional, que mostra-se ainda mais relevante, sobretudo, quando da aplicação das normas, porque nós precisamos saber se aquela norma vai ser ou não aplicada. Pois, numa dimensão temporal, a intercalação entre elas, entre uma Constituição e outra, né, ocasiona diversos e interessantes fenômenos jurídicos, cuja assimilação é fundamental para o alcance das conclusões envolvendo a validade dos diplomas normativos. Isso nós falamos rapidamente numa aula presencial, quando nós tínhamos nossos encontros presenciais, e falamos também no encontro remoto, quando eu falei de características de classificação constitucional. Será que toda lei que existe, quando uma Constituição entra em vigor, por exemplo, Constituição de 1988 foi promulgada, está valendo. Será que todas as leis anteriores a elas são válidas? E as leis, porventura, que não forem compatíveis com ela, posteriormente à sua promulgação, serão válidas? Serão recepcionadas ou não recepcionadas? Isso aqui, nós vamos ver os fenômenos da recepção e não recepção de normas constitucionais, e vamos ver o fenômeno também da inconstitucionalidade das normas. Lógico que ninguém vai aprofundar, mas vai ter um norte para quando for o momento de aprofundar, vocês lembrarem. Nós já tratamos disso em direito constitucional intertemporal. Atenção! Somente o estudo do direito constitucional intertemporal permitirá sabermos quais os efeitos recairão sobre as normas jurídicas já existentes e quais conformarão a que estão por vir diante da entrada em vigor de uma nova norma. Como eu falei para vocês, o que já existe vai continuar existindo e o que vai vir vai ter validade ou não? É o que nós vamos iniciar nessa aula, né? Observaremos uma série de consequências que ocasionam, né, a entrada em vigor de um novo documento constitucional. E também o impacto disso para a Constituição passada. Quando nasce uma nova Constituição, o que acontece com a Constituição anterior? Né? Deixa eu aceitar outro colega de vocês aqui. Mas, rapaz, a menina sumiu. Ah, meu pai. Não tem problema. Já ela volta. Então, o que vai acontecer com essa Constituição passada? Né? E as normas infraconstitucionais? Né? Agora está chamando novamente. Vou rapidamente. Luana. Boa noite, Luana. Você entrou aqui, vamos continuar a aula. Qualquer coisa, Luana, vai estar no YouTube e depois tu assiste do início, ok? Vamos lá. Então, o que vai ocorrer com essas normas infraconstitucionais? Posteriormente, a entrada em vigor de uma Constituição, né? E a sucessão temporal das normas que equivalem e seu status no ordenamento jurídico. Né? A entrada em vigor de uma nova Constituição. Quando entra-se em vigor uma nova Constituição, nós temos que relembrar que aquilo ali, aquela Constituição nova, está embebida de poder constituinte ordinário. Né? Ela é um poder supremo. Ela cria um novo ordenamento jurídico, cria um novo Estado. E criando um novo Estado, esse novo Estado passa, né, essa nova Constituição, passa a ser vetor de análise de todas as normas infraconstitucionais. Essa supremacia constitucional que nós já vimos em aulas anteriores fica em validade, fica em evidência quando nasce uma nova Constituição. Por quê? Porque essa nova Constituição
Cícero Leite. Boa noite, Cícero. Tudo bom com você? Vamos continuando aqui a aula. E qualquer coisa, querido, você volta e assiste o restante no YouTube, ok? Essa aula já vai estar aqui já está sendo gravada para vocês. Então, meus queridos, quando uma nova Constituição entra em vigor, ela passa a ser parâmetro de validade para todas as outras normas que existem e todas as outras normas que vierem depois dela. Essa Constituição é uma bússola. Imagine a Constituição como uma bússola, como um documento que vai fazer a interpretação de todas as outras normas. Para que uma norma tenha validade no ordenamento jurídico de forma plena e seja constitucional, ela tem que estar de acordo com a Constituição. Então, essa nova Constituição vai ser vetor interpretativo de todas as normas do ordenamento jurídico. Né? Primeiramente, quais são as consequências, e observem isso, quais são as consequências da entrada em vigor de um novo ordenamento jurídico, ou seja, de uma nova Constituição. Em relação à revogação, a Constituição passada, ela vai revogar integralmente a Constituição anterior. Não há que se falar em Constituição anterior diante da Constituição que está em vigor. Boa noite, Luiz Arivelto. Seja bem-vindo, querido. Nós já estamos aqui já iniciamos nossa aula. Qualquer coisa que você tiver o meu perdido aqui, você assiste depois o início. Mas já pode pegar aqui o bonde e a gente segue andando. Então, meus queridos, o que vocês devem ter em mente é que diante de uma nova Constituição, a Constituição anterior deixa de existir. Ela é revogada. Revogada por quê? Através de normação geral, de normatização integral. Por quê? Porque tudo que se falava nessa Constituição, agora se fala nesta nova Constituição. Então, não tem para que continuar existindo essa outra Constituição. Então, ela vai ser o quê? Revogada. Então, a consequência de um novo ordenamento jurídico, de uma nova Constituição, frente a uma Constituição passada, é a revogação integral da Constituição passada. Ok? E vocês devem lembrar deste quadro, porque vocês estão vendo ou já viram em direito civil as formas de revogação, enquanto a sua forma e quanto a sua extensão. Quanto à forma, revogação pode ser expressa ou tácita. Expressa, ela regulamenta totalmente o novo tema. Está uma regulamentação completa. Não há mais que se falar nisso. Foi uma revogação expressa. E tácita revogação é quando há incompatibilidade entre uma norma e outra. Então, aquela norma vai ser revogada. Por quê? Porque tem uma norma superior que é incompatível com o inferior. Então, tacitamente, ela vai ser revogada. Quanto à extensão, a revogação pode ser total, né, é o que nós chamamos de abrogação, ou pode ser parcial, o que nós chamamos de derrogação. É o que vai despegar na prova de direito civil de vocês essas temáticas que tratam de revogação, de derrogação, de abrogação. Tá ok? Professor, essa tácita, o que seria assim? Incompatibilidade. Vamos lá, Lidiane. Quando nós falamos aqui de Constituição, nós temos que a Constituição que foi aprovada, por exemplo, a de 88, vai revogar expressamente a anterior. Expressamente. Toda Constituição nova, com exceção de uma ou outra que possa ser que diga vai continuar valendo os artigos tal da Constituição anterior, mas isso é muito difícil de ocorrer. Toda Constituição nova, quando surge, ela revoga a anterior. Quando eu falo em revogação tácita, uma incompatibilidade entre normas, eu pegar, por exemplo, uma norma que trata sobre alimentos, um exemplo, ela trata de alimentos, uma norma, e diz que a penhora de alimentos, ou seja, penhorar, bloquear dinheiro na conta da pessoa, vai poder bloquear poupança, vai poder bloquear aplicações financeiras, vai poder bloquear
títulos de capitalização, etc. Ok, tem vários critérios aqui de bloqueio para quem não paga pensão alimentícia. Porém, nasce outra norma que, além desses pontos, dessas espécies de penhora, isso aqui é só um exemplo, fala da prisão, fala de, por exemplo, açoitar, logicamente que não pode, né, essa pena pessoal, essa pena capital de açoitar uma pessoa, mas seria um exemplo de açoitar. Por esta norma ser inferior, incompatível a esta nova, que traz vários outros requisitos ou vários outros elementos para que eu possa garantir o pagamento da pensão alimentícia, ela vai revogar tacitamente essa outra que é inferior. Por quê? Porque há incompatibilidade entre elas. Esta fala mais do que essa. Então, se esta fala mais do que essa, garante mais direito que essa, então ela é incompatível por tratar do mesmo assunto. Então, ela não precisa existir. Da mesma forma, nós poderíamos usar isso para uma Constituição. A Constituição, quando eu falo que ela revoga expressamente, é porque no final ela diz revoga-se as disposições anteriores. Isso em toda norma. Você pegar, revoga-se as disposições anteriores. Ali eu estou expressamente colocando que eu estou revogando. Se fosse tácita, uma norma que tratasse do mesmo assunto que outra, porém fosse superior a ela, fosse mais abrangente, ela tacitamente revogaria essa inferior. Por quê? Porque ela é incompatível com ela. Deu para entender? Lidiane? Sim. Seguindo. Então, meus queridos, o novo texto constitucional substitui o antigo por ser o ponto de partida de um novo ordenamento jurídico, que acaba de ser inaugurado. Então, o quê? Nós temos um novo ordenamento jurídico. Esse novo ordenamento jurídico acabou de ser inaugurado. Ele nasceu agora. Então, ele não tem porquê, ele não tem obrigação nenhuma de respeitar o ordenamento jurídico anterior no que diz respeito ao seu texto, ao que está lá escrito. Logicamente que nós já vimos que, basicamente, uma Constituição valora e pega tudo de bom que tinha na outra. Ela não despreza as coisas boas, os direitos, as garantias fundamentais. Mas essa Constituição anterior perde a validade diante de uma nova Constituição, porque está nascendo um novo ordenamento jurídico. E, por isso, ela rompe e desfaz toda a estrutura jurídica anterior, deixando carente de fundamentação, né, uma fundamentação lógico-jurídica, né, do ponto de vista de validade, todos os diplomas existentes. Ou seja, nós temos uma Constituição anterior, de 1964. Essa Constituição anterior e as demais que vieram, né? Essa Constituição anterior, diante da Constituição de 1988, que nós vamos ter uma aula específica da Constituição de 88, elas deixam de existir, passando a existir tão somente a Carta Constitucional de 88. E o que eu quero dizer para vocês? Que pode ocorrer, né, nessa fase de transição, né, das normas constitucionais anteriores não possuindo nenhum resquício de incompatibilidade com a nova Carta Constitucional, ou seja, os textos da Constituição anterior são totalmente harmônicos, né, com a Constituição nova. E o que é que essa Constituição faz? Ela recebe a nova ordem, né? Recebe a Constituição anterior, mas rebaixando o que está lá escrito como normas infraconstitucionais. Exemplo, Constituição de 1988, recebe a Constituição anterior, lá no finalzinho. Recebe como lei ordinária, como lei complementar, artigos tal. Pronto. Isso vai continuar existindo. Porém, não vai ser mais norma constitucional. Vai ser a norma infraconstitucional. Vocês estão compreendendo? Isso é o que nós chamamos do fenômeno de desconstitucionalização. O que era constitucional não é mais. Por quê? Porque diante do novo ordenamento jurídico, aquela norma vai perder o status, a própria Constituição nova está dizendo que ela vai perder o status de norma constitucional e agora vai ser o quê? Norma infraconstitucional. Ela vai ser desconstitucionalizada.
por hoje, pela aula de hoje, né, eu vou encerrar aqui no fenômeno da desconstitucionalização, ok? Aí eu vou abrir agora para vocês tirarem as dúvidas de vocês, se quiserem questionar, né, ou contestar alguma coisa. Deixa eu interromper aqui.